Deus não fez o homem para sofrer, né? Deus não fez o homem para sofrer, mas infelizmente pela escolha do ser humano, o ser humano buscou o pior, não é isso? E ele usa muitas maneiras, irmãos, de nos afastar de Deus, né? A gente vê por aí, através dos vícios, droga, tantas coisas, irmãos. Isso fazendo com que a pessoa volte para trás, abandone os caminhos do céu. Vimos também a semana passada o plano da salvação, né? Que Jesus ele veio nesse mundo para salvar pecadores, né? A Bíblia diz que nós fomos comprados por um preço grandioso. Quanto vale a minha vida e a sua vida, irmãos? O sangue de Jesus, não é? Lá no céu, Jesus olhou nós aqui na terra e ele falou, olha, se eu não ir na terra, se eu não morrer pelo Cláudio, pelo João, pela Maria, eles estão perdidos. E Jesus teve que beber, irmãos, um cálice amargo. Você imagina o rei do universo, deixando agora a coroa, deixou a glória e vindo nesse mundo, dar a vida, sabe por quem, irmãos? Para pecadores e rebeldes como nós. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode colocar aí, Moisés. Pode apagar a luz aí? Irmãos, uma das coisas que o inimigo trouxe nesse mundo, e é o maior inimigo, e eu acho que todos nós temos medo só em pensar em falar, é a respeito da morte. Eu creio que vocês que estão aqui já perdeu pai, perdeu mãe, filhos, parente. E quando, irmãos, às vezes caímos naquele hospital, aquilo ali, irmãos, há um temor muito grande. Agora, é importante, irmãos, que as pessoas, cada um tem uma opinião a respeito desse assunto. Uns dizem, olha, a pessoa morreu, a pessoa é muito boa, ela está lá com Deus. Já viu alguém falar assim? Já ou não já? Ou a pessoa é um mal, só praticou mal, ele está lá no inferno. Já ouviu também? Já. Eu certa vez estava no velório e ali estava um pastor. E o pastor falou, olha, a nossa irmã nesse momento, né, era uma boa cristã e ela está entrando os portais da glória. As pessoas que estavam no velório, todo mundo, glória a Deus, aleluia. O meu filho Elito lá falou, pai, fala para ele que ele está mentindo. Eu falei, fica quieto, rapaz, é a igreja do outro. Irmãos, mas se eu vou para um lugar que eu não conheço, eu não quero conhecer o caminho? Antes de você tomar a estrada para um lugar que você nunca foi, você gostaria de saber ou não? A curiosidade, irmãos, ela é grande dentro de nós. Por isso tem cartomantes, pessoas que vê horóscopo, né? No virada do ano, as pessoas jogam aquele búzio para ver o que vai acontecer. Irmãos, tudo que vai acontecer com os seres humanos, as criaturas de Deus, Deus não deixou em escuro. Não. A Bíblia, irmãos, é uma fonte que revela o nosso passado, de onde a gente veio, revela o presente, o que nós devemos fazer, e também, queridos, revela o quê? O futuro, aonde nós vamos. Se eu encarar a morte do jeito que está na Bíblia, irmãos, eu não tenho medo dela não. Está entendendo? Então vamos ver, irmãos, alguns itens, né? O segredo da morte, né? Para a gente falar da morte, irmãos, nós temos que aprender sobre a vida. Gênesis capítulo 2, verso 7, o que diz? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem
ganhou uma alma vivente? Não? Não, o homem não ganhou. O homem passou a ser uma alma vivente. Não tem como enrolar vocês, né? Então, a Bíblia diz, né? Que Deus fez um boneco grande de barro. É isso? Uma grande estátua. Só que aquela estátua, aquele boneco estava morto. E para Deus dar vida, eu vou tentar enrolar vocês mais uma vez. Deus, ele foi ali, quem sabe atrás de alguma árvore, e chamou: alma, vem aqui. A alma chegou: pois não, Senhor. Olha, aquele homem, para viver, ele precisa de uma alma. Eu gostaria, olha, estou ordenando que você entre naquele corpo. E a alma entrou. Foi assim? Não. Então, o homem não tem uma alma. Nós somos uma alma. Para entender, quando Deus, aquele boneco estava morto ali, irmãos, eu imagino que Deus ali, ele se ajoelha, pega na cabeça daquele boneco de barro, chamado Adão, e faz o quê? A vida, né? Soprou nos seus narizes a vida, o fôlego de vida, o espírito de vida. E o homem, nesse momento que Deus jogou a vida no nariz dele, ele viveu. Então, se nós fazermos uma conta, é pó da terra, mais o sopro, é igual a quê? Alma vivente. Pessoas, quando fala alma, eu sou uma alma vivente, você é alma vivente. Então, o que é uma alma? É o resultado do barro, mais o sopro, que é a vida. É igual uma alma vivente. O ser humano não ganhou uma alma, ele passou a ser uma alma. Depois com vida, lembra a semana passada a gente passou algo sobre isso? Deus chega para Adão e Eva e diz: olha, infelizmente, alguém criou problema lá no céu. Semana passada falamos sobre isso. Ele está tentando roubar a tua vida, ele está tentando roubar o planeta que eu te dei. E Deus disse: olha, para Adão e Eva, para não tocar no fruto da árvore, que no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Irmãos, aqui é uma afirmação: certamente morrereis. Mas tem gente que diz: não, a pessoa que você quer morre parte, outra parte não morre. Tem coisa no homem que morre e tem coisa que não morre. O que Deus disse? Certamente morre. Aí vem a serpente, o diabo veio para a mulher e disse: certamente não morrereis. Por isso que hoje, irmãos, há muita doutrina. A pessoa está num bom lugar, a pessoa está lá no paraíso, a pessoa está, olha, está melhor que nós aqui. É a doutrina de quem? Satanás. Deus falou: morre. A serpente disse: certamente não morrereis. Deus diz, é o que falamos agora, né? Deus diz que se comerdes, tu morrerás. E o diabo diz: tu não morrerás. Né? Não, você, olha, você tem mais vida para você voltar aí, né? Tem progressão de vidas. Irmãos, a Bíblia não diz isso. Vamos lá. Ezequiel 18:4 lá diz o seguinte: eis que todas as almas, quem que são almas? Nós, todos os viventes são almas vivas. São minhas, a alma do Pai, assim também a alma do Filho. E a alma que pecar, essa morrerá. Uma vez um camarada evangélico, ele falou para mim: Cláudio, o corpo morre, mas a alma, ela continua viva. Eu falei: como é que é? Ele repetiu várias vezes. Eu falei: eu puxo o tapete dele rapidinho. Abri esse verso e falei: então lê para mim isso aí. Eis que todas as almas são minhas, a alma que pecar, essa morre. Morre. Existe uma alma aqui que não pecou? Se o próprio Jesus, que viveu na terra como santo, não pecou, ele passou pela morte. Eclesiastes 12:7.
o final, irmãos, da vida. O pó volte à terra que o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Somos alma vivente. Tira o fôlego, o corpo volta aonde? Ao pó da terra. Para imaginar o que é a luz, irmãos. Essa luz aqui, ela está morta. Ela está sem vida. Pode ligar ela, Everaldo. No injetar a energia, olha o que acontece. Ela está viva. Pode desligar. Tirou a energia, ela está... apagou. Lâmpada mais energia igual luz. Pó da terra mais o fôlego de vida igual alma vivente. Inverteu. Sem energia não há luz. E sem o Espírito, o sopro que ele soprou, não há vida. Deu para entender? Irmãos, certa vez aconteceu aí um amigo de Jesus que Jesus amava muito. Chamava Lázaro. Ele estava doente e mandaram avisar Jesus. E Jesus, ele propositalmente, ele não foi. Depois de 4 dias ele apareceu lá. Só que Lázaro estava o quê? Morto. Não é? Aí chegaram para Jesus e disse: olha, Jesus, não adianta mais ir. Lázaro está morto. O que foi que Jesus ele falou? João capítulo 11, verso 11. Nosso amigo Lázaro dorme. Olha só. Lázaro dorme. Era assim, né? Jesus poderia ter falado para as pessoas: olha, Lázaro, ele é meu amigo. Ele está lá no céu. Ele está na glória. Podia falar ou não podia? O que Jesus falou? Lázaro está o quê? Dormindo. Jesus considerou a morte como um sono. E lá Deus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro. Jó 14, 12 diz: assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céu, não acordará e nem despertará do seu sono. Então dá para nós imaginar que o cemitério, irmãos, ele é um grande dormitório. Ali as pessoas estão dormindo, né? Pergunta: podem os mortos intervir no que os vivos fazem? Já viu muita história? Ah, mas o fulano morreu, voltou, veio a alma, não sei de quem voltou, a pessoa falou com a pessoa que morreu. Já viu alguém falar isso aí? Já viu ou não viu? Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito. Mas eu vou explicar para você quem que veio no lugar da pessoa. Escuta aqui, cobra, serpente fala. Mas a serpente falou para Eva. Mas quem que estava no corpo da serpente? Deu para entender, irmãos? Eclesiastes capítulo 9, 5 e 6. Vamos ver se os mortos podem voltar, certo? Porque os vivos sabem que hão de morrer. Irmãos, isso aqui é Bíblia. Não é o Cláudio falando, não. Mas os mortos não sabem de nada. Olha o verso em vermelho. Nem tampouco eles têm o quê? Recompensa. Ah, mas o camarada é bom, está no céu, o ruim está no inferno. Aqui diz que não tem recompensa quem morreu. Não, tem que ter medo dos vivos, né? Aqui diz o verso 6. Porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, já pereceram para sempre. E não tem eles em parte alguma do que se faz debaixo do sol. Diz que quem morreu não tem parte em nada. Não tem sentimento, não tem amor, não tem ódio, não tem inveja. Irmãos, olha um detalhe. Essa noite você vai morrer. Vai ter uma prova da morte. Sabia que todos nós morremos todo dia? Sabemos simbolicamente? Eu vou explicar, calma aí. Eu vou explicar. Irmãos, olha só esse detalhe aqui. Olha aqui, ó. Amor, ódio, inveja, sentimento.
Você, quando está dormindo, você sabe quem você é? Você sabe da sua família, dos seus filhos? Você sabe das contas que você tem? Você existe quando está dormindo? Não. Por quê? A sua memória jaz no esquecimento. Só que nós temos uma vantagem de quem está lá na Avenida da Saudade. O fôlego de vida. Eu e você vamos dormir, mas temos o fôlego de vida. Amanhã a gente acorda. Só que eles lá, o processo é o mesmo, mas eles não têm o fôlego de vida. Deu para entender? Deu para entender? Então amanhã a gente acorda. Vamos lá? Será que entre os homens e os animais há alguma diferença quando morrem? Olha, irmãos, a pergunta. Entre os homens, os seres humanos e os animais, há diferença na morte? Vamos ver o que diz lá em Eclesiastes 3, 19 e 20. Irmãos, todas essas passagens, depois vocês vão obter lá na porta para comparar, certo? O que diz lá? Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. Ele sucede a mesma coisa. Como morre um, assim também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Não é isso? Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e ao pó voltarão. Bíblia, irmãos. Certamente morrerás. Mais uma. Tem pessoas que dizem que quem é bom está lá no céu, né? Já viram aí? Olha o que diz lá em Atos 2,34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz. Lá em Atos 2,34 diz que Davi... Irmãos, se uma pessoa merecia ganhar o céu, era Davi. Olha os salmos que ele escreveu. Lá em Atos diz que ele não subiu aos céus. Salmo 115, 17 diz: os mortos não louvam o Senhor, nem aos que descem ao silêncio. Eles estão o quê? O que Jesus falou? Dormindo. Eu já vi história de pessoas em coma. Ficou aí anos em coma. E quando acordou, as pessoas, os familiares falam: olha, você ficou 1 ano de coma. O quê? Quanto tempo demora a noite para você? Fração de segundo. Não existe tempo, né? Vamos lá. Vamos falar de coisa boa agora. Olha, irmãos, Deus revelando o que nós vamos passar. Isso aqui é importante eu conhecer e você conhecer, porque certamente isso vai acontecer comigo e com você, mais cedo ou mais tarde. Só se quando eu conheço o Evangelho, irmãos, eu posso me precaver para viver uma vida de melhor e preparar. Está entendendo? Será que Deus ele quer dar essa vida somente para nós, irmãos? Não. Ele quer dar uma vida eterna. O que é a sua vida aqui? Você já parou para pensar, irmãos? O que você está fazendo no planeta? Por que Deus permitiu que você estivesse nesse planeta? Se você falar para mim que foi um acidente, eu vou discordar de você. A tua vida, irmãos, é um propósito de Deus. Deus te amou tanto que falou: eu vou botar o meu filho no mundo, e quando ele estiver lá em meio ao pecado, ele vai me conhecer, ele vai me conhecer. Esse livro aqui, olha, ele vai preparar e um dia, né, com o conhecimento que ele tem de mim, ele vai me apegar comigo, e eu vou dar para ele a vida eterna. Que maravilha, irmãos. Nós temos que ter os pés na terra e os olhos aonde? E os olhos no céu, né? Isaías capítulo 26, verso 19. Irmãos, Jesus um dia vai voltar. Amém? Você está aguardando a volta de Jesus? Na volta de Jesus vai acabar com o problema da morte.
E olha o que diz lá em Isaías 26, 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Olha só. Os vossos mortos, o meu cadáver ressuscitarão. Isso vai acontecer quando? Jesus voltar. João 5, 28 e 29. Lá diz assim: não maravilheis disso, porque vem a hora. Quando que é isso aí? Passado, presente ou futuro? Que hora que é essa? Pode falar, irmãos. Que hora? A volta de Jesus. O credo, né, irmão João? Diz que ele virá julgar os vivos e os mortos. Ele vai vir. E no dia da volta dele, irmãos, olha, não maravilhei disso, porque vem a hora, todos que estão na sepultura ouvirão a sua voz e sairão, né, para a ressurreição da vida. E os que tiverem feito mal, para a ressurreição da condenação. Irmãos, eu e você certamente perderemos a vida. Só que existe duas sentenças: vida ou morte. Se eu, irmãos, acreditar em Deus, ter um ideal em Deus, acreditar em Deus, entregar a minha vida para Deus, irmãos, eu vou ficar lá na sepultura? Não. No dia da volta de Jesus, Ele vai me acordar. Palavras de Deus, né? Então, quando Jesus dará a vida eterna aos fiéis, 1 Coríntios 15, 51 e 53 diz, né? A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e imortais. Hoje nós somos mortal ou imortal? Mortal. A turma por aí diz que tem algo dentro do ser humano que é imortal. Morre o corpo, mas uma parte não morre. Irmãos, lá em Coríntios diz que quando Jesus voltar, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados. No momento de abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará. Já imaginou, irmãos, no dia da volta de Jesus, como vai estar o cemitério? A sepultura se abrindo e, por ordem de Deus, as pessoas saindo dali. Então, olha só, eu acordo de manhã porque o Espírito de Deus está aqui. Eles não estão ali. Mas no dia da volta de Jesus, Jesus vai devolver o Espírito ao sopro, o chamado. E diz que os cadáveres viverão. Posso acreditar nisso ou não, irmãos? João capítulo 11, verso 25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a promessa dos políticos aí que está em Brasília, né? É isso? Será que a promessa aí dos presidentes aí, prefeito, governador, não? É a promessa de quem? De Jesus. Por que Jesus é a ressurreição e a vida? Porque Ele passou pela morte, Ele morreu e no terceiro dia Ele foi ressuscitado. Ele tem o poder da vida. Tanto é que Ele fez uma prova na morte de Lázaro, né? Quando Ele chamou Lázaro. Lázaro, desce do céu. Não. Abre a sepultura e falou: Lázaro, sai para fora. Lázaro estava ali, né? 1 João 5,12 diz: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Por isso que Satanás, irmãos, ele impede que as pessoas venham conhecer o Evangelho. Por isso que o inimigo muitas vezes ele faz com que desanima você de vir à igreja, de conhecer esse livro aqui, olha. Se você conhecer esse livro, você vai conhecer Jesus. E conhecendo Jesus, você vai ter a vida. E o que ele quer dar para o ser humano?
Jesus quer dar a vida eterna. E o inimigo? A morte eterna. Esse assunto da morte deu para entender? Alguma dúvida? Vamos lá, vamos dar uma puxadinha, né? Ser humano quando morre é bom, vai para o céu? Certo ou errado? Errado. A pessoa quando é ruim vai para o inferno? Para onde que ele vai? Vai dormir. Quem morreu perdeu o que? Lembra? Perdeu o fôlego de vida. É isso? Nós temos o fôlego de vida. O mesmo processo que acontece com quem está lá no cemitério acontece conosco quando dormimos. É isso? Deu para entender? Só que a vantagem nossa, nós temos o... E eles não têm o... E um dia Jesus, quando vir nas nuvens do céu, ele vai devolver a vida para as pessoas.